Dentro do campo da sociologia da violência e dessa ideia de conflito, a gente tem uma coisa que a galera pensa justo. É engraçado, né? Eu tenho a oportunidade de ser um dos especialistas de segurança pública da Rede Record aqui no estado do Espírito Santo. E aí, às vezes eu ouço, né, algumas outras, alguns outros especialistas, ou leio algumas coisas, né, e que as pessoas falam justamente o inverso, tá? Quando a gente fala que violência, né, quando a gente fala que violência tá ligada geralmente à ideia de crime e criminalidade. é, é, Pensar crime, pensar criminalidade é pensar violência. Claro que estão juntos, mas não é só isso. Não é só isso, tá? Por isso que nós falamos que quando nós pensamos a ideia do conflito, a gente precisa entender quais são os fenômenos sociais que estão por trás dessa ideia de conflito, né? Porque, assim, a gente não está numa aula de sociologia da violência, mas crime e criminalidade são construções sociais. Tanto que aquilo que é crime aqui e agora uh, pode não ser crime ali em outro país, uh, ou pode deixar de ser crime aqui no Brasil, né? Então, por exemplo, até 2005 a gente tinha o crime de adultério, né? Imagina o tanto de gente que ia ser preso, né? E não temos mais, né? Quantos crimes nós não tínhamos e agora temos, e quantos crimes que temos e não tínhamos, né? E que a gente, ou crimes que a gente que existia no passado e agora nem é tão mais presente. Então, por quê? Porque crime e criminalidade é uma construção social, tá? A gente não pode pensar que conflito ele está simplesmente ligado com a ideia de crime previsto em lei, né? Os conflitos eles existem muito além dessas questões de colocar em lei, né? E aí, perceba, olha só, hein? Pensa com o titio aqui. Imagina uma seguinte situação, né? Vocês já devem ter ouvido falar de um cara chamado Thomas Hobbes, né? Thomas Hobbes, ele escreveu, né, aquele livro famoso, né, o Leviatã. E aí, Tomito, né, vulgus Thomas Hobbes, ele falou o seguinte: o homem é o lobo do homem, tá? O homem é o lobo do homem. Ele não disse bem isso, tá? Mas, enfim, é o que a tradição nos coloca, né? Mas vamos lá. O homem é o lobo do homem. O que ele está querendo dizer com isso? O que ele realmente quis falar para a gente? Ele quis falar o seguinte: naturalmente, o homem é livre. E por ele ser livre, ele está cagando e andando para o outro. Eu, por ser livre, tenho todo o poder e, em sendo livre, posso tudo. E em podendo tudo, nada me coloca limite. É justamente essa ideia natural presente em Thomas Hobbes que ele fala: olha, é justamente porque o homem quer tudo, é porque o homem ele é egoístico por natureza e que a gente precisa botar um limite aí nesse filho. Por quê? Porque senão a galera vai se matar. A galera vai se matar, né? Então Thomas Hobbes falou o seguinte: Thomas Hobbes, a galera meio que critica Hobbes é porque não lê, né? A galera não gosta muito de ler, não, né? Tem uma galera aí que gosta de falar, né? Mas não gosta de ler. Mas enfim, é, Thomas Hobbes ele não falou aqui que o homem, não, ele tá falando assim, ó, por conta do indivíduo ter essa ideia natural de liberdade, ser egoístico por natureza, ele quer fazer tudo o que ele quiser e ele pode fazer tudo o que ele quiser. Então
essa ideia de patrimônio, essa ideia de propriedade, essa ideia de casamento. Ele pode pegar, comer todo mundo, roubar tudo, pegar tudo, porque tudo lhe é dele, né? E é por isso, então, que ele usa esse termo, o homem é o lobo do homem. Só que ele vai lá e fala o seguinte, embora o homem ele saiba que ele é egoístico por natureza, de que ele é o lobo do homem, que ele vai se matar e vai matar todo mundo, ele tem um desejo primeiro. Que desejo é esse? A vida. Ele sabe que se ele ficar nessa merda de poder egoístico, ele vai colocar em risco o quê? A própria vida. Ele vai colocar em risco a própria vida. E aí que começa a surgir o que a galera chama, né, de contratualistas, né? O que Hobbes faz? Né? Depois isso vai ser aprimorado, né, para o Montesquieu, para o Rousseau. Mas aí ele vai lá e fala o seguinte: eu sou egoísta por natureza, eu posso tudo, só que se eu ficar nessa ladainha aí, eu vou morrer. E aí não adianta eu ser livre. Por quê? Porque eu vou morrer, eu vou estar morto. Morto não tem liberdade, né? A não ser se você acredita em Deus, né? Igual eu acredito. E aí a gente, né? Aí é outros 500. Mas se você morreu, não tem o que você ficar discutindo, né? E aí ele vai lá e fala o seguinte: vamos fazer o seguinte, povo. Eu, sabendo dessa merda que sou, vou entregar para um grupo ou para alguém um poder de limitar a violência que vai ser aplicada. E dessa forma eu garanto a minha vidinha. Olha que bonito, né? Então, o que Thomas Hobbes fez? Ele colocou o Estado como limitador da violência. Ele falou o seguinte: nós, povo, vamos dar para alguém ou para um grupo, porque ele não faz, embora exista essa imagem aí que eu trouxe aqui para vocês, né, da figura do Leviatã enquanto personificação, ele não coloca que tem que ser uma pessoa, pode ser um grupo, pode ser uma assembleia, né? E aí o que ele faz? Ele entrega, nós, né, indivíduos, entregamos de consensual, para alguém ou para um grupo este poder, que é o poder do Estado. Por quê? Porque em troca disso eu vou ter a garantia de vida. Aqui não, nós não estamos falando nós não estamos tendo aula de filosofia do direito ou filosofia é, social, né? Mas o que nós estamos, o que ele está falando, né? Ele está entregando pro Estado, que é fora desse processo, um poder. A grande questão que o Hobbes e o Rousseau e o Montesquieu também, que os três se divergem, é justamente no quanto esse Estado ou no quanto este grupo que vai representar o Estado, essa assembleia que vai representar o Estado tem de poder, tá? Porque para Hobbes, esta figura do Estado, ele tem poder ilimitado, tá? Ele tem poder ilimitado. E aí, por ele ter poder ilimitado, ele vai lá e faz o seguinte: ele pode fazer tudo. Ele pode fazer tudo. É justamente por isso que ele tem aqui, ó, essa espada na mão, né? Ele reúne o poder terreno e o poder divino de forma total. Então, é ele quem decide o que vai ser feito, né? Por que é ele quem decide? Porque antes os indivíduos deram esse poder para ele.